Acho que o Fernando já falou das ordens do amor que Bert nos trouxe. Eu não sei se ele falou do Sami, mas já que não falou. Então, vou falar um pouquinho do Sami, que é o nosso pioneiro no direito, né? Ele trouxe a constelação familiar para o judiciário. E o Sami era advogado quando conheceu as constelações familiares. E ele participou e foi motivado pela uma situação pessoal. Mas como ele era advogado, ele pôde ver o quanto que existia as três ordens do amor, que é o que Bert chama das ordens do amor, mas que são as leis sistêmicas que regem, que é a essência do direito sistêmico. Ele pode perceber que nos processos, as três leis funcionando, né? E ele costuma dizer que apesar do direito, ele ter as normas positivadas, né? As pessoas não seguem essas normas, não tem como, não são motivadas a seguirem, mas elas sim são motivadas pelas três ordens, e ele pode perceber que o Bert nos trouxe, que é o pertencimento, como o Fernando colocou, a hierarquia e o equilíbrio do dar e do receber. Quando existe desequilíbrio em uma dessas três ordens, e na maioria das vezes nas três ordens, porque elas andam juntas, inclusive Bert Hellinger fala que é como a lei da gravidade. Independe do nosso querer, independe da nossa vontade. Elas estão aqui, elas estão nas relações. Seja na relação, como o Fernando falou, dos pais, entre pais e filhos, seja na relação marido e mulher, ou no emprego, ou no seu trabalho, né? Ou com os seus amigos. Essas ordens, elas estão presentes constantemente. E Sami pôde perceber isso nos processos. Ele começou timidamente, ainda como advogado, depois ele passou a ser juiz, e levou o trabalho das constelações familiares para sua vara, que é no interior da Bahia, se eu não me engano, cidade de Amargosa, não é isso? Como foi em Amargosa, né? Acho que ele hoje está... Então, assim, ele pôde ver, inclusive, os processos andando com mais rapidez. Inclusive, a gente teve um trabalho esse final de semana em que uma juíza participou pela primeira vez por curiosidade. E aí ela colocou da experiência dela no final, de ver o quanto que muitas vezes os processos acabavam voltando e não tinha fim, né? Era recursos e mais recursos, e o judiciário cada vez mais emaranhado, né? Mais cheio e sem nós, operadores, poder dar conta. Então, olhar essas ordens sistêmicas acontecendo no processo de cada um, traz uma nova possibilidade de encontrar a paz que o direito, desde o seu início, procura na sociedade. Trazendo essa questão da ordem para o direito, digamos que a ordem, na verdade, o direito sempre procurou uma manifestação de abarcar uma forma de equilibrar uma sociedade. E a gente pode ver dentro disso aí as ordens do pertencimento, porque isso é intrínseco do ser humano. Da hierarquia, que aí me veio agora na cabeça, os três poderes. Imagine se isso não fosse respeitado, que loucura não seria, né? Imagina na família também, a questão da hierarquia, como o Fernando também colocou, que no final deu para pegar. Se não houvesse esse respeito da hierarquia entre pais e filhos, onde muitas vezes os filhos são colocados em situações onde há peso na vida deles. Por exemplo, a alienação parental, né? Muitas vezes esse pai ele tem que ser afastado da família, ele tem que ser o excluído da família. E o filho acaba pegando a responsabilidade que era do pai, né, por amor à mãe, mas também ao amor, porque o filho é 50% pai, 50% mãe. E muitas vezes esse filho, ao ver o pai ir embora, o que ele faz? Ele repete um padrão que era do pai. Às vezes acontece muito, e não raro, dos filhos que reclamavam muito da postura do pai, tender a repeti-la também. O divórcio é uma coisa muito comum. No o primeiro relacionamento também não dá certo, como houve no anterior. No exemplo que ele teve, é uma forma de ter os pais com ele. É um amor que Bert chama de amor cego. Se eu não pude estar com meu pai de uma forma, eu estarei de outra forma. Então, olhar para esses processos
ajuda ao operador do direito a ter um novo olhar e também uma nova postura. O cliente, quando ele procura, geralmente ele procura meio desesperado por uma solução. E muitas vezes ele não encontra a solução, porque não é visto dentro do judiciário. Ele chega junto ao juiz e geralmente eles saem de uma forma, quando não ganha, eles saem insatisfeitos. Eles querem de alguma forma serem vistos. E às vezes até a fala do magistrado, quando vai falar com eles, olhando para os dois lados, pontuando os dois lados, eles já conseguem encontrar um certo alívio. Principalmente se eles conseguem olhar para o parceiro de uma forma diferente. Então é mais ou menos por aí. É ter um novo olhar, mais ou menos não, é por aí. É ter um novo olhar. Quando eu digo é por aí, é no sentido de não que certo e errado. Nós não temos essa razão absoluta, nem essa certeza absoluta. Mas as pesquisas nos mostram que estas pessoas se sentem mais aliviadas quando encontram alguém capaz não só de olhar a si, ao seu lado, mas capaz também de olhar aquele que muitas vezes ele estava com muita raiva. Porque o olhar dele, quando muda, isso, automaticamente, a raiva, ela, no mínimo, ela diminui. E aí, o que a raiva costuma fazer com nós, seres humanos? E o que olhar diferente, sem tanta raiva, sem tanta mágoa, costuma fazer? Há sempre uma mudança. E é por aí que o direito sistêmico vem buscando esse equilíbrio. E olhando para as três ordens que Bert Helling nos trouxe. Para não tomar mais o tempo do pessoal, eu vou passar a palavra. Agradeço a vocês. Estou muito feliz de poder ter chegado aqui. Obrigada.